Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar hoje sobre o Present Continuous, ou às vezes é um tempo verbal também conhecido como Present Progressive, que se você quiser traduzir assim grosseiramente para o português como presente contínuo, presente progressivo, funciona. Na verdade, se você quiser basear essa história do português, você também consegue. Não é legal ficar traduzindo, mas enfim, vamos dar uma olhadinha. Basicamente, o Present Continuous é a junção de uma forma do verbo to be, no presente, por isso que esse nome present, tá? Só para fazer uma lembrança aqui, você tem essas três formas do presente do verbo to be, am, is e you are. Mas, né, na sequência você tem um outro verbo e esse segundo verbo vai estar sempre acrescido do quê? Do sufixo ing, que se você quiser pensar em termos sempre do português, às vezes é mais fácil pensar por aí, corresponderia em português ao ando, endo, indo. Então você tem basicamente uma estrutura que é verbo to be, né, ser, estar, e mais um outro verbo com o complemento, com o sufixo ing. E aí você tem frases, por exemplo, como essa. Você pega um sujeito, né, importante, não necessariamente você tem que ter um sujeito, mas é muito comum tê-lo. Por exemplo, escolhi aqui o presidente, não esqueça de conjugar o verbo to be corretamente, no caso aqui como seria he, você faz a conjugação do verbo to be, importante fazer isso aqui, senão estaria errado de qualquer maneira, e aí você acrescenta, por exemplo, deixa eu ver, um outro verbo, como o verbo speak. Aí você vai para cá, coloca o ing, e você tem o presidente está falando, com alguma frase do tipo o presidente está falando com a imprensa, qualquer coisa assim. É muito comum você ter essa estrutura completa, com o verbo to be e mais um outro verbo. Mas também, por exemplo, aqui embaixo, às vezes aparece e fica subentendido o restante, né, o que está aí omitido. Aqui embaixo você tem um trecho de uma expressão idiomática em inglês que seria speaking of angels. Corresponderia em português ao falando no diabo, aparece o rabo, né? Eles falam em speaking of angels. Está aqui, ó, falando nos anjos, não necessariamente você tem a forma de presente, mas aí você está meio que subentendido a ideia de que é o próprio presente contínuo, só que incompleto. Beleza?